Pode ir, Rodrigo, quando quiser. No seu tempo. Vamos lá, começar, viu? Por que essas garrafas aqui na frente? Isso é TDAH. Posição. Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Somos o Ciência em Foco, né? O espaço onde a gente conversa sobre as diferentes formas de ensinar ciência, né, nos dias atuais. E para falar sobre esse assunto, tenho aqui comigo hoje a Beatriz, o Natan e o Juan. Ensinar ciência vai além da sala de aula, né, do quadro, da lousa, né, um ensino mais focado no estudante, né, com foco mais no aluno, no aprendizado do aluno. E a esse respeito a gente tem diferentes métodos, né, de chegar nesse ponto, né, de ensinar esse tipo de ciência, que é como a gente viu, né, gamificação, o projeto de científico, PBL, sala de aula invertida, e tudo isso a gente vai estar tratando aqui hoje. Queria iniciar sobre a gamificação. Assim, como é que a gente pode trazer um game numa sala de aula? Como é que a gente pode trabalhar isso no cotidiano do ensino? Bem, Rodrigo, pensando assim, me pegou um pouquinho de surpresa, particularmente, essa ideia de gamificação. Mas se a gente parar para analisar assim, mas a gamificação é muito interessante porque ela vai aumentar o engajamento do aluno. Ela vai tirá-lo ali do sentido de passividade e vai torná-lo ativo. Ela também favorece a descomplexização de vários ensinos ali. É muito diferente um professor ali estar dando um conteúdo de forma bem engessada ali no quadro e você trazer, por exemplo, um Kahoot, um Anki ali para a sala de aula para aumentar a dinâmica da participação, né? Exato, a participação. Vocês entendem? Aquilo ali oferece um feedback também para o professor, mas em contrapartida, né, como todo problema, a gente tem diversas barreiras. Então a gente encontra ali uma falta de capacitação, muitas vezes, dos professores, dos profissionais, uma barreira ali que até chama no conceito geográfico, uma barreira técnica, que é uma falta de infraestrutura, muitas vezes nas escolas. Então é importante falar sobre isso. Interessante demais. A esse respeito também, a gente está sempre com esse foco, né? Tirar o foco da sala de aula em si, do ensino passivo, trazer uma metodologia mais ativa para promover justamente isso, né? Que é o ensino mais ativo, mais preciso para a aprendizagem. E tratando disso, a gente tem também o método PBL, né? Que a gente viu está muito em questão o método PBL. Eu queria saber assim, a respeito do que vocês acham do método PBL. O que vocês têm assim? Hoje, como a gente está na área da informação, da tecnologia, a informação deve ser aplicada, ou seja, o método PBL estimula o aluno a sair da passividade, ou seja, ele praticar e aprimorar habilidades como a oralidade, a performance dele em aula, justamente ele buscar informação de forma precisa, de forma coerente, e dessa forma ele vai trabalhar a socialização, que ele vai ter que trabalhar a conversa, trabalhar a crítica dele, ele escutar a crítica dos colegas, ou seja, criar uma síntese, ou seja, tanto ele como todos os colegas em sala de aula vai justamente enriquecer seu conhecimento, aprimorando habilidades e justamente consolidando de forma a longo prazo todas as informações que ele estuda, que continua estudando ao longo da vida acadêmica. Interessante demais, tá? Então, em relação a isso, eu acho que o PBL é muito semelhante com a sala de aula invertida. É basicamente a mesma coisa, que é sobre o aluno criar a autonomia, né, de estudar. Então, como ele vai ocorrer? O professor vai dar um tema, o professor, nesse caso, ele não vai ser apenas alguém que vai expor uma aula, um mediador, mas ele vai ser um orientador, que ele vai pegar, propor um tema, esse aluno vai estudar anteriormente na casa dele, e quando ele retornar, ele vai mostrar para o professor o que ele estudou. E a sala de aula invertida e o PBL ele é tão fascinante porque ele cria essa autonomia no aluno, dele correr atrás do que ele tem que estudar, cria uma flexibilidade do aluno saber estudar, de procurar os métodos de estudo, ele pode estudar por livros, pode estudar por videoaulas, podcasts, e também a flexibilidade do tempo. Por quê? Porque
Porque quando esse aluno retornar, como ele já estudou o conteúdo, ele vai trazer isso de uma forma mais E sucinta. também ele vai conseguir fazer mais conexões aí durante a aula. E vai isso. manter, como é que diz, um foco maior, porque ele já tem uma base, um embasamento teórico. E até é fundamental em casa, isso é muito interessante. dúvidas, né? As Isso, dúvidas as que o dúvidas. aluno trouxer para o professor vão ser dúvidas que são relacionadas ao tema, são pertinentes. Então, Justamente, o aluno eu acho que tanto o PBL quanto a sala de aula investida é muito. Isso. Esses métodos ativos de ensinar ciência é muito trabalhado hoje em dia, muito debatido, porque é justamente por isso. Porque sai dessa questão do tradicionalismo e aumenta a participação e engajamento do aluno. o Né? aluno protagonista. E se não fosse, e aluno com protagonismo, e se não fosse tão eficaz, não teria a questão desses debates assim, né? Tão Mas presente, né? tão presentes. Tem alguns dados do MEC que diz que mais de 50% depois de 2025 as faculdades vão ser PBL agora, obrigatoriamente. Mais de 50%. Perfeito. E puxando essa linha de raciocínio, eu penso muito no PBL como projeto interdisciplinar, porque você está integrando diferentes ciências ali, diferentes formas de estudar, você faz essas conexões, isso torna as coisas palpáveis e torna significativo, você dá sentido ao estudo, você não só está estudando para fazer um cumprimento de atividade, de tarefas ou para cumprir um cronograma, mas você está integrando diferentes ciências, isso meio que vai casar aquilo ali. Tanto é que eu levantei e pensei aqui rapidinho um dado, que são habilidades do século XXI ali que a gente tem que desenvolver, que as escolas vão buscar isso, que ali a resolução de problemas, a comunicação, a colaboração entre os alunos, métodos de pesquisa e fomentar ali a criatividade dos alunos. Pega no link justamente de João, que ele buscou das habilidades que justamente hoje, na nossa sociedade, no século XXI, na informação, na alta tecnologia, a gente puxa outros métodos, justamente o projeto de extensão, que é pegar o que é teoria, colocar em prática, ou seja para atenuar um problema, seja para resolver um problema em certos aspectos da vida em sociedade. Como também no projeto de extensão, como é obrigatório em todo o ensino superior, então justamente o assunto em si, o tema em si, ele se torna ineficaz, então tem que ser aplicado. Sendo aplicado, tem uma verificação na sociedade. Tendo uma verificação na sociedade, tem um benefício na atenuação de algum problema. E pegando esse link justamente de habilidades, além do método de projeto de extensão, que é obrigatório nos ensinos superiores, com metodologia, a gente tem também outra metodologia ativa, que é o projeto por investigação, que é a própria ciência, que é justamente coletar dados, hipóteses e no fim provocar uma síntese, ou seja, ter uma síntese, o que teve de resolução, de ponto positivo e ponto negativo, estimulando o aluno a correr atrás, justamente entrar no ambiente de pesquisa, mais futuramente nos cursos de graduação, entrar em artigos de pesquisa, artigos científicos, é isso que faz justamente o aluno se incentivar e produzir ciência. Perfeito. Muito bom isso. Uma coisa que o Juan falou foi sobre a interdisciplinaridade, eu lembrei muito do método STAM. Que é um método que basicamente foi criado em 1990, quando os alunos eles tinham muita dificuldade de aprender as ciências brutas, como matemática, engenharia, tecnologia. Então os professores eles começaram a pensar em métodos que realmente fossem eficazes para ele aprender. E trouxe a arte para junto dessas matérias todas, além das exatas, para criar uma criatividade no aluno no momento de aprender. Então, esse aluno ele vai ter desafios que o professor vai propor e ele vai resolver esses desafios. Mas também, durante as aulas expositivas, o professor ele vai trazer temas do cotidianos relacionados àquele assunto para o aluno poder visualizar o que ele está aprendendo. Então, perfeito. eu acho que essa interdisciplinaridade é muito boa. Pensando na arte, eu lembro muito na escola que os meus professores utilizavam materiais de baixo custo. Por exemplo, para explicar química, eles pegavam jujuba e, por exemplo, palitinho para explicar a geometria molecular. Ou, por exemplo, explicar biologia, ele pega um insetinho na copa não, no jardim ali, explicar biologia. Ou até física mesmo. Quem nunca fez uma eletrização por atrás com um pente assim? Sim. Eu acho Pegou os papéis. Exatamente. Eu acho que todo mundo já Embaixo. fez, por exemplo, Foi aquele sim, negócio de plantar, não sei se você já viu, O feijão. o algodão. O algodão,
E é justamente isso que as escolas, há muito tempo, elas vêm tratando justamente disso, né? De utilizar os meios delas mesmas, né? Baixo custo, para ensinar, para sair dessa bolha do tradicional, porque até então não tinha um investimento, né? Não tinha um investimento por trás para fundamentar esses métodos, né? E é justamente isso. Esses debates é importante porque ajuda, já pensou o governo incentivar mais essa metodologia mais diferenciada de ensinar, o quanto não iria agregar, o quanto não iria melhorar a educação, Tornando isso atrativo. tornando atrativo. Hoje se encontra defasado justamente por isso, o método que é decoreba. Hoje em dia você tem informação, mas não aplica a informação, ou seja, o conhecimento ele não torna ineficaz, mas ele se torna fraco. Justamente hoje em dia, na área que a gente está falando de poluição e tudo que vem acontecendo no nosso mundo capitalista, esses materiais reciclados são importantes justamente para a conscientização do aluno, para a mudança de hábito de poluir o ambiente que ele vive, seja desde jogar uma garrafa sentar no lixo, ou então até sujar uma praia, por exemplo. Isso é um efeito dominó. O Nathan falou muito da questão da investigação. Pensando na questão da investigação e capacitação, isso é tanto um efeito dominó que hoje em dia um fenômeno que tem muito é a fuga de cérebros. Muita gente se forma, que se capacita, mas sai do Brasil porque não tem oportunidades certas, porque não teve ali uma capacitação, um investimento na investigação, ou seja, melhoramento das habilidades. Então, muitas vezes o Brasil ele tenta trabalhar essa questão, mas muitas vezes no final ele tem uma carência e tem esse fenômeno. Ou evasão escolar também, evasão escolar é muito comum, porque muitas vezes o pessoal não vê o estudo como atrativo. Muito comum. Outro ponto importante que eu queria trazer para essa mesa é, tipo, quais as dificuldades que as escolas hoje veem trazer esses métodos ativos para a sala de aula? Quais as dificuldades que vocês acham que tem sido uma barreira para trazer esse método efetivo? No meu ver, justamente é o que a gente está provocando, é justamente a falta de investimento. O que seria a falta de investimento? Infraestrutura, laboratórios, justamente materiais, capacitação, porque justamente é uma metodologia nova, precisa de uma capacitação, de uma melhoria, e justamente nesse âmbito de investimento, estimular a própria sociedade, porque hoje em dia a ciência ela está sendo descredibilizada justamente por isso. As informações, como a gente está na era de informação, a gente não tenta, ou menos, ir atrás da informação se é correta ou não. Então isso provoca justamente uma interrogação dentro da sociedade. Mas é importante sim trabalhar a ciência, porque a ciência, além de transformar a sociedade, consegue transformar o ser humano. Ele é outro ser humano. Com certeza. Eu penso uma questão muito social também. Para nossas crianças e para a gente mesmo, foi imposto um padrão muito mais engessado mesmo de ensino. Então, tirar esse padrão para um modelo mais flexível, para um modelo que a gente fique mais ativo, isso muitas vezes é muito difícil. Então, assim como toda mudança, ela tem que ser planejada, ela tem que ser feita aos poucos e ela tem que ter realmente um direcionamento. Acho que muitas vezes falta, por conta dessa capacitação, desse problema técnico, da falta de infraestrutura, falta essa questão de saber como manejar isso. Muitas vezes é o governo federal, é o Ministério da Educação, é um conjunto, são os municípios, é a própria escola, é o núcleo familiar que tem que se adequar a essa forma de ensino. Então eu acho que é uma coisa muito fatorial, mas essa questão da imposição cultural, de como era o ensino antes e como é hoje em dia, isso afeta bastante. Com certeza. Perfeito demais, perfeito demais. Só para a gente finalizar esse debate, né? Inovar no ensino de tecnologia é mais do que uma tendência, é uma necessidade, né? É o aprendizagem ativa, o uso de tecnologias, né? O foco no aluno, ele ajuda a educação a ser mais significativa e eficaz nesse âmbito de ensino, né? Não tem nem o que se questionar muito, né? Diante disso, agradeço demais a atenção de todos, tá? E muito obrigado. Valeu.